Galerinha! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Meu Quadrado, o nosso ponto de encontro para falarmos sobre história. História do Brasil, história da Europa, história da África, história do Oriente Médio, enfim, a história do nosso planeta Terra, a história da nossa civilização. E, quando eu falo em civilização, obviamente eu estou abrangendo todas elas, desde as mais antigas, né, até a mais recente, certo? E você seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para falar sobre o conteúdo de história do quarto trimestre para o 8º ano do ensino fundamental. E temos muita coisa para conversar, hein? Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, deixa o seu comentário, fala se você gostou, se você não gostou, o que pode melhorar, deixa ali a sua dúvida que a gente vai tentar responder para você o mais breve possível, valeu? E agora, sem perdermos mais tempo, bora que a gente tem muita coisa para falar na aula de hoje. Então vamos lá? Eu já devo estar desaparecendo, opa, já fiquei pequenininho ali na sua tela. Muito bem, então vamos lá para a nossa aula de hoje. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o Brasil no século XIX, certo? Brasil no século XIX, nós tivemos revoltas, guerras e muitas transformações sociais. E nesse material de hoje, nós vamos apresentar uma visão abrangente dos eventos e transformações que moldaram o Brasil durante o século XIX. Abordaremos temas cruciais como a Revolução Praieira, a Era Mauá, a Guerra do Paraguai, o processo de abolição da escravatura e as políticas de imigração. Cada tópico oferece insights sobre as complexidades políticas, econômicas e sociais que definiram esse período formativo da história brasileira. Então vamos lá? Começando pela Revolução Praieira e o liberalismo político. A Revolução Praieira, que foi a última revolução do período imperial. Tá? É a última revolta foi lá resolvida e pronto, não tivemos mais revoluções durante o período imperial, durante o segundo reinado. Reivindicações dos rebeldes pernambucanos. Vamos lembrar que essa Revolução Praieira, ela vai se chamar assim porque ela ficava ali num jornal que ficava na Rua da Praia, lá no Pernambuco, e por isso ficou conhecida como Revolução Praieira. Tá? E os itens listados num fragmento que nós estamos falando, né, são de um panfleto de divulgação das reivindicações dos rebeldes pernambucanos em 1848. O que eles pediam nesse panfleto? Voto livre e universal do povo brasileiro, a plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa, o trabalho com garantia de vida para o cidadão brasileiro, o comércio de retalho só para os cidadãos brasileiros, lembrando que naquela época existiam muitos portugueses ainda no Brasil, tinham um quê de xenofobia nesse negócio, não só na Revolução Praieira, mas por todo o território brasileiro, de não querer os portugueses aqui. Claro que existia aquela coisa dos portugueses que tinham colonizado, tinham explorado muitos brasileiros, então ainda tinha ali uma rixa entre ambos. Tá? Esse mesmo panfleto, né, esse panfleto que foi publicado com os ideais da Revolução Praieira, existiam também algumas demandas políticas e sociais. O que era? Inteira e efetiva independência dos poderes constituídos, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. O elemento federal na nova organização, tá? Ou seja, eles queriam que o Brasil fosse organizado em uma federação com estados que tivessem mais autonomia, diferente do sistema centralizado no poder do imperador e com províncias que dependiam das decisões do imperador. Eles reivindicavam também a completa reforma do poder judiciário e, em ordem, assegurar as garantias dos direitos individuais de cada cidadão. Eles queriam também reformas econômicas, com a extinção da lei do juro convencional e a extinção do atual sistema de recrutamento. E também, né, para nós concluirmos então, com base nessas reivindicações dos participantes da chamada Revolução Praieira, nós constatamos que o grupo defendia valores do liberalismo político em contraste com o conservadorismo que era vigente na época. Então eles queriam liberdade econômica, né, eles queriam
reformas que estavam mais a ver com o liberalismo econômico que vinha da Europa, né? Os ventos sopravam da Europa em direção ao Brasil, trazendo o liberalismo político, né? O liberalismo que já tinha começado lá com a Revolução Francesa de 1789, né? E tinha varrido a Europa desde então, derrubando reis absolutistas, mudando os regimes da Europa, e esse liberalismo chegava ao Brasil também, e foi isso que os rebeldes, né, os revolucionários da Revolução Praieira reivindicavam. Então vamos lembrar isso, a Revolução Praieira, ela defendia valores do liberalismo político. Então eles eram liberais, certo? Bom, resolvemos o problema da Revolução Praieira e em 1850 nós tivemos a importante Lei de Terras. O que é a Lei de Terras? É uma lei estabelecida pela elite brasileira, certo? Que ela tinha que objetivo? Dificultar que trabalhadores assalariados tivessem acesso a elas e gerassem concorrência com os grandes fazendeiros. Elas quem? As terras. Mercantilização da terra. Foi a situação em que as terras passaram a ter valor de compra e de venda, né? E impacto social. Essa lei contribuiu para a concentração fundiária e para a manutenção das desigualdades sociais no Brasil. Vamos relembrar então o que foi a Lei de Terras. No Brasil, como é que funcionava? Lei da posse. Quem está na terra é dono, certo? Se você vive na terra, se você vive da terra, se você vive na terra e vive da terra, ou seja, tira da terra o seu sustento, você é dono dela. Era assim que funcionava. Então, o índio vivia naquele pedaço de chão, ele era dono daquele pedaço de chão. O camponês, o homem comum, vivia no seu pedacinho de chão, ele era dono do seu pedacinho de chão. O grande fazendeiro, o grande barão do café, tinha ali a sua fazenda, explorava aquele pedaço de terra, ele era dono daquele pedaço de terra. Dava para continuar desse jeito? Não, não dava. Tinha que ser organizado? Tinha que ser organizado, é verdade. Imagina como é que seria hoje se você não tivesse uma escritura, né, um documento que provasse que o seu pai, sua mãe, que seus familiares são donos da casa onde você mora, ou do sítio, ou da fazenda, enfim, seja lá qual for a sua posse. Não dava para continuar daquele jeito. Então o que o governo fez? O governo estabeleceu uma lei dizendo, olha, cada dono de terra tem que procurar o juiz da sua região e o juiz vai conceder a posse, o documento de posse, ou seja, a escritura da terra. Só que isso vai ter um custo, você vai ter que pagar para o juiz um valor para o juiz emitir esse documento. Obviamente, o que aconteceu? Os ricos correram atrás e legalizaram as suas terras. Os pobres não tinham essa condição. Os pobres não tinham dinheiro para pagar o juiz para legalizar a sua terra. E pior, os índios não faziam nem ideia disso. Os índios estavam um pouco preocupados com um pedaço de papel que dissesse que eles eram donos da terra ou não. E aí o que aconteceu? Surgiram então os grandes latifúndios no Brasil. Não é que não existiam antes, né? Eles já existiam desde as capitanias hereditárias, mas nesse momento passaram então a ser documentados, a ter ali um pedaço de papel que garantia a posse do terreno. E aí tiveram aqueles mais desonestos que, ao fazer a escritura do seu terreno, da sua terra, da sua fazenda, por exemplo, já aproveitaram para colocar junto um pedaço de terra a mais, colocar junto a extensão de terra que estava do lado. Só que muitas vezes essa terra já tinha alguém morando ali, mas enfim, houveram muitas desigualdades nessa época, né? E aí tivemos diversos problemas, né? Fazendo com que nós tivéssemos uma desigualdade social na questão da terra ainda maior a partir de 1850. Uma lei necessária, mas que deveria ter sido talvez aí melhor fiscalizada pelo governo, fazendo com que tivéssemos talvez um censo, alguma coisa na época, para favorecer, ou ao menos para agir com justiça para com aqueles que tinham menos possibilidades financeiras de custear esse documento, né? Então a lei de terras, algo necessário, mas que foi muito mal executado. Chegamos então à Era Mauá e ao chamado surto industrial. Temos transformações econômico-sociais relevantes, né?
as transformações econômicas e sociais da segunda metade do século XIX no Brasil, conhecidas como a Era Mauá, especialmente o surto industrial, foram estimuladas pelo fim do comércio de escravos, né? O fim do comércio de escravos que liberou capitais que foram aplicados em outras atividades. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho sobre esse fim do comércio de escravos, mas o que aconteceu? Aqueles grandes detentores do capital, ou seja, aqueles caras que tinham muito dinheiro e que investiam na compra e venda de escravos, agora não tinham mais essa possibilidade. Então o que eles passaram a fazer? Passaram a investir na indústria, já que não existia mais o comércio de escravos, né? Então foram forçados a investir na indústria. E o que acontece também? O redirecionamento desses capitais contribuiu significativamente para o desenvolvimento industrial do Brasil durante esse período. E por que nós chamamos Era Mauá? Porque nós tivemos nesse período o grande Barão de Mauá, que foi um homem que investiu muito, né, nas ferrovias brasileiras, foi um grande industrial brasileiro desse período, que ajudou muito no desenvolvimento da indústria das ferrovias pelo Brasil, mas que em um determinado momento caiu em desgraça com o imperador e ele quebrou, faliu e morreu aí praticamente na pobreza, certo? Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então nós tivemos a chamada Tríplice Aliança, que é formada mais uma vez por Brasil, Argentina e Paraguai, lutando contra o Paraguai nesse conflito, que para nós é a Guerra do Paraguai e para os paraguaios é a Grande Guerra, certo? Então, causas e consequências da Guerra do Paraguai. Como é que vai ter início esse conflito? A Guerra do Paraguai teve seu início no ano de 1864, a partir da ambição do ditador Francisco Solano Lopes, né, o governante do Paraguai naquela época, o ditador paraguaio, que tinha como objetivo aumentar o território paraguaio e obter uma saída para o Oceano Atlântico através dos rios da Bacia do Prata. E aí que entra o Uruguai nessa briga. Nós já vamos falar sobre isso. Quais eram os objetivos de Solano Lopes, então? O ditador paraguaio buscava expandir o território e garantir acesso ao Oceano Atlântico. Quais foram as consequências da Guerra do Paraguai? Uma das consequências dessa guerra foi que acarretou a destruição para a indústria paraguaia, que ficou arrasada após a guerra. Aliás, o que ficou arrasado não foi só a indústria paraguaia. O Paraguai praticamente ficou arrasado, né? Nós tivemos ali a grande maioria da população paraguaia sendo exterminada durante esse conflito, né? Quase não haviam mais homens no Paraguai depois da guerra. Sobraram apenas que eu me refiro em termos de número, né? Mas sobraram mulheres, crianças e idosos. Os homens adultos praticamente morreram todos, né? Foi uma guerra realmente onde dizem até hoje que morreu 70% da população paraguaia durante esse conflito. O que acontece, né? O Uruguai e a Argentina controlam ali a chamada Bacia do Prata. E o Paraguai visava, de alguma maneira, conseguir expandir o território paraguaio para também obter controle sobre essa Bacia do Prata. E o Brasil e a Argentina exerciam muita influência sobre o Uruguai, o que incomodava o paraguaio Solano Lopes. E isso vai gerar todo esse conflito que vai ter início com o sequestro do governador do Mato Grosso e a invasão do Paraguai ao território brasileiro. E depois o Solano Lopes vai invadir também uma parte do Rio Grande do Sul. E isso vai provocar uma reação muito forte do Brasil, que vai levar a esse conflito que se estendeu por alguns anos. Quais foram os impactos da Guerra do Paraguai no Brasil? A gente pode dizer que a Guerra do Paraguai não teve vencedores. Nós tivemos aqueles que perderam mais e aqueles que perderam menos, mas todos perderam ao final da guerra. O impacto para o Brasil, nós tivemos impacto financeiro. Apesar de ser um dos vencedores do conflito, as finanças administradas pelo governo brasileiro foram enormemente impactadas. Então o Brasil ficou extremamente endividado com a Inglaterra e isso prejudicou muito a imagem do imperador. Nós tivemos tensões militares, porque os militares voltaram muito fortes, muito grandes da Guerra do Paraguai. Vamos dizer assim que o ônus da guerra ficou para o imperador, ou seja, o imperador foi o culpado pelas dívidas adquiridas durante a guerra, e o exército foi o grande vitorioso, o exército que venceu a guerra. Isso então gerou aí mais um desgaste na imagem do imperador. E consequências políticas, porque essas tensões entre o governo e os militares contribuíram para o enfraquecimento da monarquia brasileira nos anos seguintes, fazendo com que os militares então fossem personagens principais
na proclamação da República, alguns anos depois. Ok? Sem contar que o Brasil perdeu muitas vidas, né, nessa guerra. O Paraguai perdeu muito mais, mas o Brasil também teve muitas vidas perdidas ali, vidas desperdiçadas. Né? Uma guerra sempre desperdiça vidas. Vidas perdidas numa guerra sempre são um desperdício. Vidas perdidas sempre são lamentáveis. Né? Mas uma vida perdida numa guerra é realmente um desperdício. Né? É o desperdício de uma vida. Depois da Guerra do Paraguai, o assunto mais importante para nós tratarmos, um assunto de extrema relevância, é o processo de abolição da escravatura no Brasil. Nós falamos muito da Lei Áurea, em 1888, mas a gente não pode esquecer que a abolição da escravatura é um processo que durou muitos anos no Brasil. Foi lenta, foi gradual. Eu sempre lembro que o imperador Dom Pedro II tinha muito medo que acontecesse no Brasil a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Quando Abraham Lincoln proclamou a abolição da escravatura nos Estados Unidos, o que aconteceu? Uma guerra civil do norte contra o sul escravista contra o norte abolicionista. Claro que isso muito motivado por interesses econômicos do norte, mas fato é que uma guerra civil que matou muita gente, derramou muito sangue norte-americano, e o imperador Dom Pedro II queria evitar isso no Brasil. Então ele tentou fazer uma abolição da escravatura de forma gradual. Vai começar de fato esse processo com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico internacional de escravos, ou seja, ninguém mais podia trazer escravos para o Brasil. E aí vai gerar aquilo que nós comentamos ali atrás. O que nós comentamos? Vai fazer com que nós tenhamos fim do comércio de escravos, e aqueles então que investiam no comércio de escravos vão passar a investir na indústria. Depois, em 1871, nós tivemos a Lei do Ventre Livre, que era o quê? A Lei do Ventre Livre determinava que todo filho de escravo nascido após 1871 deveria ser liberto. Os filhos dessas mulheres ficariam sob tutela do proprietário até completar 8 anos de idade. Depois disso, o fazendeiro podia entregar a criança ao Estado e ser indenizado, e o governo, por sua vez, enviava para um tipo de asilo, né, ali onde o jovem ficaria até completar a maioridade. A outra opção era o fazendeiro explorar a força de trabalho até que aquele jovem completasse 21 anos. Como a escravidão era extremamente lucrativa, o que a maioria dos fazendeiros fazia? Preferia explorar a mão de obra dos nascidos libertos até os 21 anos. Ou seja, a criança nascia, ela era livre, beleza, mas um recém-nascido vai ser livre como, né? Ele depende da mãe e do pai. Então o que acontecia? O fazendeiro era obrigado a sustentar, a criar, né, a providenciar o sustento dessa criança junto com a mãe até os 8 anos de idade. Quando essa criança chegava nos 8 anos, o fazendeiro tinha duas opções. Ou ele entregava para o governo brasileiro, e o governo brasileiro ia mandar lá para um asilo, um tipo de orfanato, até que a criança completasse 21 anos e se tornasse independente, então, e fosse cuidar da sua própria vida. Ou então, esse fazendeiro fazia o quê? Não, eu cuido dessa criança até os 21 anos, mas ele continua sendo meu escravo. Ou seja, a lei do ventre livre abria a possibilidade para que a criança fosse escravizada até os 21 anos, que era o que normalmente acontecia. Então, na verdade, a lei do ventre livre tornou aqueles que nasciam a partir de 1871 livres a partir do momento que completassem 21 anos. Até os 21 anos, ou eles estavam sob tutela do Estado, ou estavam escravizados nas fazendas onde nasceram. Em 1885, nós teremos então a Lei dos Sexagenários, que é a Lei Saraiva de Cotegipe, também conhecida, né, como Lei dos Sexagenários, que ela vai libertar os escravos com mais de 60 anos de idade após 3 anos de serviço. Tá? Enfim, o camarada completava 60 anos, ele estava livre. Mas com 60 anos, um escravo que tinha trabalhado a vida inteira, se ele chegasse vivo até os 60 anos, já era algo para se comemorar. Quem dirá conquistar sua liberdade e aí passar a se sustentar. 1888, nós temos então o fim do processo da abolição, com a Lei Áurea realizada como forma, e aí você vai ter essa especulação, né, de que as elites barraram o avanço do debate sobre a reforma agrária com a Lei Áurea, mas eu particularmente penso que
o que houve ali foi realmente um basta da princesa Isabel e da família real com a escravidão. E isso desagradou muitos fazendeiros, né, e fez com que eles, inclusive, aderissem ao movimento republicano e culminasse com a queda da monarquia. Mas lembre-se, né, que existem aí alguns historiadores que entendem que a Lei Áurea foi uma forma das elites barrarem o avanço do debate sobre a reforma agrária no Brasil. Lembre desse detalhe. Consequências da abolição e restrições ao voto. Então nós tivemos falta de políticas de inclusão. A abolição da escravatura no Brasil não veio acompanhada de nenhuma política que possibilitasse o desenvolvimento econômico dos negros libertos. Ou seja, os negros simplesmente foram abandonados à sua própria sorte. Não houve uma ideia ali, um pensamento, tá, vamos dar a liberdades a eles e eles vão fazer o que a partir de agora? Né? Não houve esse pensamento. Tivemos a Lei Saraiva, né, que era uma lei de restrição ao voto. A Lei de Saraiva de 1881 fez parte de uma reação conservadora que, prevendo o decreto da abolição, criou mecanismos para impedir o voto dos analfabetos. Ou seja, em 1881 já se imaginava que viria a abolição da escravidão, né? E os fazendeiros, os oligarcas da época, já se prevenindo para manter o poder, né, já colocaram uma lei ali para impedir o voto dos analfabetos, ou seja, por tabela, né, indiretamente impediu o voto dos escravos, já que os escravos eram analfabetos. E o impacto social, então, essas medidas contribuíram para a marginalização econômica e política dos ex-escravos e seus descendentes, ou seja, os escravos que ganharam a liberdade, na verdade não tinham participação política nenhuma e estavam marginalizados economicamente, tiveram que batalhar e muito para sobreviver após a abolição. O segundo reinado fica marcado pela economia do café. Nós temos a predominância do café, principal produto da pauta de exportações do segundo reinado. O café respondia por 60% das exportações brasileiras, ou seja, cada 100 exportações, cada 100 toneladas exportadas do Brasil, 60 eram de café. As outras 40 eram outros produtos quaisquer. Impacto econômico: o café torna-se o motor da economia brasileira, impulsionando o desenvolvimento de infraestruturas e urbanização. Ou seja, vamos colocar uma indústria, vamos. O que vai ser essa indústria? Beneficiamento de café. Vamos criar uma ferrovia, vamos construir uma ferrovia? Vamos. Para que essa ferrovia? Para transportar o café. Então, tudo era nesse sentido. Era tipo assim, precisamos de uma ferrovia para transportar o café? Precisamos, então vamos construir uma ferrovia. E assim funcionava. Tudo era em função do café. Logicamente, os barões do café tinham muita influência política no governo, né, do Brasil. E transformações sociais também. A economia cafeeira também influenciou as relações de trabalho e a estrutura social do país. Ok? Finalizando então, política de imigração e engenharia social. Com o fim da escravidão, nós temos uma intensificação do processo de imigração, e a entrada de imigrantes europeus no Brasil integrou uma política chamada de engenharia social. Qual que era o objetivo? O embranquecimento da população. Tentando copiar a sociedade europeia, os intelectuais brasileiros visavam ao embranquecimento do povo brasileiro através do processo de imigração. O que é embranquecimento? Traz mais imigrantes europeus para que nós tenhamos uma população branca europeia maior. Então teremos mais brancos do que negros, do que índios. Tá? Isso é o processo de embranquecimento, ou como dizem alguns, de branqueamento da população. Entendia-se então que os europeus eram mais evoluídos e que assim eles iriam ajudar o Brasil a se desenvolver mais rápido. Que se o Brasil fosse depender só dos ex-escravos, dos africanos e dos índios, o Brasil não se desenvolveria porque eram pessoas de menor capacidade, um pensamento racista. E qual o impacto na sociedade dessa política de imigração? Essa política teve profundas implicações na formação da identidade nacional e na estrutura social brasileira. Fechou? É isso, pessoal. Acabou nossa aula de hoje. Olha só, foi rapidinho. Gente, o conteúdo do quarto bimestre é esse, bem resumido para você. Pega agora, papel e caneta na mão, você já fez as suas anotações? Se não fez, vai ter que ver o vídeo de novo, vai ter que fazer. Vai para o seu livro, estuda, se prepara, porque você vai estar prontinho para as provas finais do quarto bimestre. Valeu, galerinha.
Um abraço para vocês, que Deus abençoe e lembre-se, quem conhece a história sabe muito bem para onde vai, porque quem conhece a história está muito melhor preparado para os desafios do futuro. Um abraço, que Deus nos abençoe.